Olá pessoal, estamos de volta para continuar falando de diabetes. Nesta segunda aula a gente vai falar um pouco do tratamento do diabetes tipo 2, que é ótimo para fazer questão de prova, porque tem um montão de remédio e não para de sair remédio novo. E aí é muito bom de fazer questão sobre remédio novo, perguntar contraindicação, mecanismo de ação. É fantástico, né? Então tem muita questão de prova sobre isso aqui. Então vamos lá, vamos estudar com cuidado esse negócio aqui. Tipo 2, gente, tem hoje um arsenal extremamente grande de drogas para tratamento. Isso aqui é a lista de classes de drogas que a gente tem disponíveis hoje no Brasil para o tratamento do diabetes tipo 2. Essa é a lista do Brasil. Acreditem em mim, a lista americana ainda é maior. Tá? Ainda tem pelo menos mais umas 3 ou 4 categorias. Então vamos ficar na brasileira, que está muito bom, né? Vamos lá. O que a gente tem de drogas? Tem os sensibilizadores à insulina, que são drogas que aumentam, então, a ação da insulina nos tecidos-alvo, reduzem resistência insulínica. Aqui tem duas, a metformina e a pioglitazona, é o que a gente tem disponível no Brasil. Também existe aqui o grupo dos secretagogos. Os secretagogos são medicamentos que estimulam a secreção de insulina pelas células beta. Então, dentro desse grupo, a gente tem duas drogas, são as sulfonilureias, que tem ação mais longa, e as glinidas, que tem uma ação mais curta, que são usadas muitas vezes para controle da glicemia pós-prandial. Também temos os inibidores da alfa-glicosidase, cujo representante no Brasil é a acarbose, tá? Que eles ajudam também no controle da glicemia pós-prandial. Temos o grupo dos incretinomiméticos, que é um grupo que vem sendo usado bastante e cada vez mais. Dentro desse grupo nós temos os inibidores da DPP-4 e também os agonistas de GLP-1. Outra classe bastante nova, que é a classe mais recente aqui no Brasil, são os inibidores da SGLT2 e, finalmente, as insulinas, né, que também têm um papel importante no tratamento do tipo 2. Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas classes aí, suas principais características. Então, brace yourselves, lá vamos nós. Primeira droga que a gente vai falar é a metformina. A metformina é uma droga do grupo das biguanidas. Quando o paciente chegar para você e falar que toma o remédio do posto e ele não lembra o nome, você pergunta, é o pequenininho ou é o grandão? Se ele falar que é o grandão, é a metformina, tá? Que é um comprimidão desse tamanho. O pequenininho é a glibenclamida. São esses dois que tem na unidade básica de saúde, né? Na maior parte do Brasil. O mecanismo de ação da metformina, por incrível que pareça, apesar de ser uma droga que está no mercado há quase 60 anos, ainda não é totalmente bem conhecido o seu mecanismo molecular de ação. Uma das teorias mais aceitas é que essa droga estimula esse sinalizador intracelular chamado proteína quinase ativado por AMP, que é a MPK. E aí o estímulo desse sinalizador levaria a uma inibição da produção hepática de glicose. Então inibiria a glicogenólise e a gliconeogênese hepática. Com isso diminuiria a liberação hepática de glicose para o sangue, levando à redução da glicemia de jejum. Tá, esse é o principal mecanismo de ação da metformina, provavelmente. Além disso, a metformina também aumenta um pouquinho a sensibilidade dos tecidos à insulina no tecido adiposo, tecido muscular esquelético e outros tecidos-alvo da insulina. Mas o efeito principal é em fígado, tá, gente? Esse é a maior parte do efeito da metformina, fígado. Reduz triglicerídeo, então ajuda a melhorar um pouquinho o perfil lipídico também. Reduz o peso, quando você começa a tomar metformina, né, geralmente perde 2 quilinhos, 3 quilinhos. Não todos os pacientes, mas diversos perdem, né, provavelmente a maioria. E uma coisa muito interessante da metformina é que, além do seu efeito de melhorar o controle glicêmico e lipídico, também tem estudos mostrando que a metformina reduz risco de infarto em gordinho diabético tratado com metformina e reduz risco de câncer. O diabético tipo 2 ele tem um risco maior de câncer de fígado e de pâncreas em relação a não diabéticos. No entanto, quando ele toma metformina, esse risco volta ao basal de não diabético. Então, é uma droga antineoplásica ainda por cima, né? Sem falar que melhora o ovário policístico, melhora esteatohepatite não alcoólica, né? Então, um remédio fantástico. Por isso que ainda é a primeira opção de droga para tratamento do diabetes tipo 2. E ainda por cima é potente, ó, reduz até 2 pontos de hemoglobina glicada, que é uma bela redução. Então, uma droga também efetiva para controle glicêmico. No Brasil, a gente tem duas apresentações diferentes. Geralmente, a que está disponível no SUS é a metformina de absorção simples, que é a apresentação mais antiga, comprimido 500, 850 mil, tá? Mas existe também a apresentação de absorção prolongada, que tem geralmente esse sobrenome aí, SR ou XR, comprimidos de 500, 750 ou 1000 miligramas.
Lembrando que para a redução da hemoglobina glicada naquele tanto que a gente falou, até 2 pontos de glicada, você precisa usar pelo menos 1.500 a 1.700 por dia, né, da metformina simples, ou seja, 3 comprimidos de 500 miligramas ou 2 de 850 miligramas por dia, que é uma dose boa para baixar até 2 pontos de glicada, ou em torno de 1.500 da metformina XR. Então, 3 comprimidos de 500 dessa metformina de absorção prolongada. Essa é a dose que baixa 2 pontos de glicada. Então, quando forem passar metformina para alguém, tentem passar pelo menos essa dose, tá? Uma dose boa é essa aí. Efeitos adversos. A metformina não provoca hipoglicemia, o que é uma tremenda vantagem também dessa droga, né? Então, a gente não precisa ficar preocupado com hipo. A maior parte dos efeitos adversos são gastrointestinais. Então, você já deve ter visto isso na prática, né? O paciente começa a metformina e volta reclamando que deu diarreia, né? Inchou a barriga, ficou empachado, ficou, né, mal-estar, desconforto, um gosto metálico na boca, flatulência. Então, é efeito gastrointestinal, o mais comum de efeito adverso. Mas geralmente são leves, não costumam ser importantes, embora levem a descontinuação da droga em 5% dos casos. Aí o que você pode fazer se o paciente não tolera a metformina porque deu diarreia? Troca pela XR, tá? A metformina de absorção prolongada praticamente não dá diarreia. Segundo alguns estudos, a ocorrência de diarreia é igual à do placebo, ou seja, não provoca, né? Então, se o paciente não tolera a metformina de ação simples, troque pela de ação prolongada, mas insista na metformina, que é um santo remédio. Ok, gente? Outro problema da metformina, que na verdade é mais teórico do que real, é a acidose lática. Muita gente se pela de medo, fala, ai meu Deus, é perigoso. Mas na verdade nunca foi comprovado, né, assim, relação causal, que a metformina provoca acidose lática. Tem relatos de casos de gente que teve acidose lática usando metformina, mas podem ver, todos esses relatos sempre tinha algum outro motivo que também colaborou para a acidose lática. Principalmente doença renal crônica, sepse, hipóxia. Então, geralmente, a metformina se associa a acidose lática só se você usar essa medicação num paciente que tinha contraindicação à droga. Por isso, fundamental respeitar contraindicações da medicação. Se você usar numa pessoa que não tem contraindicação, pode ficar tranquilo que é uma medicação extremamente segura, tá? E uma coisa que pode acontecer também é a metformina diminuir um pouco a absorção de vitamina B12. Então, eventualmente, aquele paciente usuário crônico de metformina que começa a ter sintoma neuropático, formigamento, parestesia, ou mesmo anemia, macrocitose, dá uma conferidinha na B12. Pode acontecer deficiência de B12 pela metformina. Então, a metformina ainda é um santo remédio, ainda é a droga de primeira escolha para a imensa maioria dos casos de diabetes tipo 2. Tá? Por mais que o representante do laboratório fale para você, doutora, esse remédio novo aqui é muito bom, mas não é melhor que a metformina. Ainda não saiu nenhum melhor que a velha e boa metformina. Então, top de linha. Paciente diabético tipo 2 tem que estar tomando metformina, a não ser que tenha contraindicação, certo? Quais são as contraindicações? A mais importante, doença renal crônica. Taxa de filtração glomerular abaixo de 30, forget it, tá? Não use, que aí vai dar problema. Então, respeite essa contraindicação de função renal. Menos que 30 de taxa de filtração, melhor não. Outras contraindicações, cirrose hepática, alcoolismo, insuficiência cardíaca descompensada, no caso hospitalizado, paciente com hipóxia tecidual, né? Por exemplo, DPOC grave, asma grave, que o indivíduo vive com hipóxia, que aí pode fazer metabolismo anaeróbio, acumular lactato, né? Quando o paciente for fazer qualquer exame com contraste endovenoso, tomografia, cateterismo, etc., né? Tem que suspender a metformina 48 horas antes. Pelo risco de insuficiência renal aguda, que aí pode acabar evoluindo para uma acidose lática. Então, tem que suspender 2 dias antes. E intercorrência aguda grave. Na verdade, assim, ó, intercorrência aguda grave quer dizer o seguinte, se o paciente tem alguma intercorrência clínica ou cirúrgica grave que faz ele precisar de internação, regra prática, suspenda todas as drogas antidiabéticas orais. É a melhor coisa que você faz. Suspende tudo quanto é remédio para diabetes oral, manda monitorizar dentro do hospital, né? E se a glicemia dele subir dentro do hospital, você dá insulina. Então, é o remédio mais seguro. Na verdade, o único agente que deve ser usado para controle de glicemia dentro do hospital é a insulina, tá bom? Então, isso vale como regra para qualquer droga oral. Internou, suspende medicação oral para diabetes, se precisar da insulina. E na gestação, tá? A metformina, na bula, ainda consta contraindicada na gestação.
embora a gente saiba que tem muita gente que usa, né, metformina para diabetes gestacional. Tem vários estudos mostrando que é seguro, mas na bula está escrito que é contraindicado. Então, na verdade, é um uso off-label, né? Então, esse é o remédio mais importante, na verdade, para o diabetes. Já começamos pelo mais importante, que é um sensibilizador à insulina no fígado, né, a metformina. E aqui é um outro sensibilizador à insulina, que é a pioglitazona. A pioglitazona também, ela aumenta a sensibilidade à insulina, mas ela age mais no músculo esquelético. Então, o mecanismo de ação da pioglitazona, ela liga nesse receptor nuclear chamado PPAR-gama, que é um modulador do metabolismo glicídico, lipídico e um pouco do metabolismo ósseo também. E aí a ativação desse receptor nuclear vai fazer com que aumente a sensibilidade à insulina, principalmente no músculo esquelético. Então, fazendo o músculo expressar mais GLUT4, que é o transportador de glicose próprio da musculatura esquelética, né? Então, esse GLUT4 então, vai transportar mais glicose para dentro do músculo e reduzir a glicemia do paciente. Esse que é o mecanismo de ação da pioglitazona. Então, ela é relativamente potente. A redução de glicada é em torno de 1 a 1,4%. Não é tão potente quanto a metformina. Age mais na glicemia de jejum. E uma coisa importante é que esse efeito demora de 6 a 8 semanas para aparecer. Então, começou a pioglitazona, por favor, não peça um novo exame em 30 dias, que é muito cedo. Não deu tempo ainda do remédio fazer efeito. Então, marque aí um exame novo para dali a 2, 3 meses, para reavaliar, que demora um tempinho para você observar a redução da glicemia, tá? Que demora, né? O mecanismo de ação demorado via transcrição gênica, é meio enroladão. De efeito adverso da pioglitazona, ela também não provoca hipoglicemia, que é uma vantagem dessa classe, né? Mas provoca ganho de peso. Então, o indivíduo começa a glitazona, ela vai ganhar aí 2, 3 quilinhos, tá? Em média. Pode causar edema. Ela tem um efeito vasodilatador, então pode dar uma retenção hídrica, provocar edema de membro inferior, e em paciente cardiopata pode, inclusive, descompensar a insuficiência cardíaca. Então, é uma contraindicação, tá? Insuficiência cardíaca grave. Outra coisa que foi observada com o uso da glitazona é aumento de risco de fratura no sexo feminino só, tá? Em homens, parece não aumentar risco de fratura, mas em mulheres, aumenta. Então, outra contraindicação, mulher pós-menopausa, com osteoporose, com alto risco de fratura, melhor evitar a pioglitazona. E teve um estudo europeu que mostrou uma associação da pioglitazona com risco aumentado de câncer de bexiga, mas na verdade assim, não tem nenhuma plausibilidade biológica para explicar por que ela provoca isso, e depois outros estudos não comprovaram. Então botei 3 interrogações aqui, que é o que a gente tem, né? Na verdade assim, não dá para dizer com certeza absoluta que não provoca, mas é muito improvável que tenha alguma relação causal. Então fica ali câncer de bexiga com 3 interrogações, beleza? E existia uma outra droga dessa classe, que era a rosiglitazona. Faleceu, tá? Ela foi retirada do mercado porque uma meta-análise mostrou que a rosiglitazona se associava ao aumento do risco do infarto agudo do miocárdio em diabéticos. Por isso, tiraram do mercado. Tá, mas a pioglitazona, muito pelo contrário, ela não aumenta risco de infarto. Tem um estudo sugerindo que, ao contrário, ela diminui risco de infarto em paciente diabético de alto risco. Então, né, a pioglitazona, com relação a essa questão aqui cardiovascular, parece ser segura. Só tomar cuidado com insuficiência cardíaca. Então, contraindicações, transaminase alta, porque ela pode ser hepatotóxica, gravidez, diabetes tipo 1, insuficiência cardíaca, classe funcional 3 ou 4, não use, né, porque pode descompensar. Mulher com osteoporose, alto risco de fratura, e por via das dúvidas, paciente com hematúria inexplicada, sem causa aparente, ou com história de câncer de bexiga. É pouco provável que a droga tenha associação, mas seguro morreu de velho, melhor evitar, né? Tá ok? Então essas são as contraindicações da pioglitazona. Então onde a gente falou aqui das drogas sensibilizadoras à insulina, tá? Metformina, ação mais no fígado, pioglitazona, ação mais no músculo esquelético. Vamos passar para um outro grupo de drogas, que são os secretagogos. O mecanismo de ação é diferente, elas agem na célula beta pancreática, elas se ligam ao receptor pertinho de um canal de potássio chamado receptor de sulfonilureia, SUR, e aí a ligação nesse receptor vai fechar o canal de potássio, que é ATP sensível, levar uma despolarização de membrana, entra cálcio, e a entrada de cálcio na célula faz com que a célula beta secrete grânulos contendo insulina pré-sintetizada. Então, essa droga não aumenta a síntese de insulina. Ela só faz a célula beta jogar no sangue aquela insulina que já estava guardadinha ali dentro do retículo endoplasmático.
Tá? Então, uma droga que, obviamente, só vai funcionar enquanto o paciente ainda tem célula beta funcionante. Obviamente, não serve para tipo 1, que não tem mais célula beta, né? E no tipo 2 também tem uma vida útil curta, né? Porque vocês lembram que o diabetes tipo 2 é uma doença progressiva, lembram disso? Quando o paciente faz o diagnóstico de diabetes, ele já perdeu mais ou menos metade das células beta que ele tinha. E com o passar dos anos, ele continua perdendo célula beta, apesar do tratamento. Então, a maioria dos pacientes com diabetes tipo 2, um dia evolui para deficiência avançada de insulina e vai precisar de insulina exógena. A maioria. Isso é a história natural do diabetes tipo 2. E aí, quando chegar naquela fase avançada, aí o secretagogo já não funciona mais. Tá? Então, inclusive, no diabetes tipo 2, funciona, mas funciona por alguns anos. Depois, perde a eficácia. Tá? Essas são os secretagogos. Secretagogos tem duas classes de drogas aqui dentro. As sulfonilureias, que são drogas de ação longa, que tem uma meia-vida aí de 8 até 24 horas, que é o que a gente usa com mais frequência. E as glinidas, que é um grupo de drogas com ação mais curta. Elas têm um início de ação mais rápido e uma ação bem mais curta. Então, as glinidas a gente usa para controle de glicemia pós-prandial. Toma um comprimidinho antes de cada refeição, dá aquele boost, né, de insulina para segurar a glicemia pós-prandial durante 2, 3 horas e aí termina o efeito dela. Então, são drogas para controle de glicemia pós-prandial. Então, aumentam a secreção de insulina pelas células beta, se o paciente tiver célula beta. Né? Uma das vantagens dessa classe de drogas, da sulfonilureia, é a sua potência. Também reduz até 2 pontos de glicada com ação preferencial na glicemia de jejum. Então, as duas drogas orais mais potentes que a gente tem hoje para controle do diabetes, para redução de glicemia de hemoglobina glicada, são a velha e boa metformina e a sulfonilureias. Então, vantagem dessa classe, potente, né? Tão potente quanto a metformina. Mas as vantagens dela, na verdade, terminam aí. Né? Dessa classe de drogas, a gente tem disponíveis no Brasil essas 5 opções de medicamento. A primeira, a clorpropamida, que é a mais antiga, que na verdade a gente não usa mais para tratar diabetes mellitus, tá? Então esqueçam dela aí, passado. O que a gente usa, glibenclamida, glipizida, glimepirida e gliclazida. A glibenclamida está disponível no SUS, né? Então na unidade básica de saúde o paciente geralmente consegue pegar a glibenclamida de graça, que é o pequenininho, né? Só tem 2 remédios para diabetes no posto de saúde, é o pequenininho e o grandão. A glibenclamida é o pequenininho e a metformina é o grandão. E dessas drogas aqui, a mais segura parece ser a gliclazida. É a que menos tem hipoglicemia, a que menos dá ganho de peso e a que menos parece ter complicação cardiovascular é a gliclazida. Tá? Então, ela é um pouquinho melhor do que as outras aí. Então, efeitos adversos, já falei, né? O indivíduo secreta um montão de insulina. O que a insulina faz? Efeito anabólico. A pessoa engorda 2 a 4 quilos, normal, ação do medicamento. E hipoglicemia. Né? A sulfonilureia, na verdade, é uma droga burra, né? Porque ela continua estimulando a secreção de insulina do paciente, independente de quanto esteja a glicemia dele. Se ele tiver com 50 de glicemia, a droga está lá estimulando a secreção de insulina, então piorando essa hipoglicemia. Né? Por isso que é uma droga que provoca hipoglicemia. Tá? Então é o efeito adverso provavelmente mais importante dessa classe de drogas. E um dos motivos por que os endocrinologistas não gostam muito dela. Reações cutâneas, bastante comum, urticária, né? Droga, grupamento sulfa, né? Pode ter alergia cutânea, então urticária é bastante comum. E a clorpropamida a gente não usa mais para tratar diabetes mellitus por causa disso. Ela é a única droga desta classe que tem um efeito semelhante ao do hormônio antidiurético. Então ele vai lá e estimula a retenção de água. Então o indivíduo pode ter edema, pode ter hiponatremia, pode ter aumento de PA, que é uma coisa que só a clorpropamida provoca. As outras sulfonilureias não têm esse efeito. Por isso não usamos mais esse remédio para tratar diabetes mellitus. Na verdade a gente usa para tratar diabetes insípidos, né? Falta de ADH, né? Então mudou de diabetes, ela pulou de um diabetes para outro. Contraindicações das sulfonilureias, number 1, insuficiência renal. Taxa de filtração glomerular menor que 30, melhor não. No livro está escrito assim, na bula está escrito, usar com cautela. Para a gente isso quer dizer, não use, tá? Porque o risco é o que é? Hipoglicemia, né? Se o indivíduo tiver uma insuficiência renal importante, a maioria dessas drogas tem excreção renal. Então elas vão acumulando, elas passam a ter uma meia-vida, em vez de 8 a 24 horas, 48, 72, 96 horas. Então se o indivíduo com insuficiência renal fizer uma hipoglicemia por causa de glibenclamida,
fica esperto que vai ser uma hipoglicemia de 3, 4, 5 dias, né? Que vira a meia-vida dessa medicação. Então, melhor evitar, tá, gente? Taxa de filtração glomerular menor que 30, melhor não. Mesma coisa insuficiência hepática, que também aumenta o risco de hipoglicemia. Contraindicada, obviamente, no tipo 1, que não tem célula beta, então vai fazer o que? Nada, né, essa medicação. Intercorrências graves, já falamos sobre isso. Internou, tira a droga oral. E na gravidez também é contraindicada, embora existam estudos com glibenclamida. Inclusive, aqui no Brasil foram feitos estudos, acho que lá em Santa Catarina. O pessoal deu glibenclamida para mulher com diabetes gestacional e foi muito bem. Funcionou, tranquilo, sem... Então, mas na bula está escrito que é contraindicado. Então é off-label, né? Beleza? Então falamos das sulfonilureias. E tem também as glinidas. As glinidas são drogas com meia-vida mais curta. Então toma junto com a refeição para segurar a glicemia pós-prandial. Mas o mecanismo de ação é o mesmo. Liga lá na célula beta, estimula a secreção de insulina. A diferença é que esse estímulo à secreção de insulina dura 2, 3 horas. Então só o suficiente para segurar mesmo a glicemia pós-prandial. Tem 2 drogas, a repaglinida e a nataglinida. A repaglinida é mais potente. Ela pode baixar de 1 ponto a 1,5 ponto de glicada. E a nataglinida é de meio, no máximo 1 ponto de redução de glicada. Então elas agem, obviamente, mais sobre glicemia pós-prandial do que na glicemia de jejum. Dão menos hipoglicemia e menos ganho de peso do que as sulfonilureias, por ter ação mais curta, mas também provocam hipoglicemia e ganho de peso, então tem que ficar esperto com essa possibilidade. Outra classe de drogas são os inibidores da alfa-glicosidase. Aqui no Brasil só existe essa representante, que é a acarbose. É um remédio antigo, também faz tempo que está em uso, né, na prática clínica. E a ação dela é a seguinte: ela bloqueia a ação das disacaridases lá no intestino delgado. Se vocês lembram bem das suas aulas de metabolismo, de bioquímica, né, a absorção de carboidrato na luz intestinal só acontece quando o carboidrato está na forma de monossacarídeo. Aí ele é absorvido. Então, se você ingere um polissacarídeo, o amido, né, o intestino primeiro tem que quebrar esse amido em monossacarídeos para depois ser absorvido. O que a carbose faz é exatamente quebrar, né, bloquear essa enzima que quebra os polissacarídeos em monossacarídeos. O efeito disso retarda a absorção de carboidrato. Então, como demora mais para absorver o carboidrato, o aumento da glicemia pós-prandial após uma refeição costuma ser bem atenuado. Então, diminui a glicemia pós-prandial. Não dá hipoglicemia, tem um efeito neutro sobre o peso, só que também não é muito potente. É a droga menos potente que existe hoje no Brasil para redução da glicada é a carbose. Então, no máximo, 0,8% de redução de glicose. O efeito, obviamente, é pós-prandial. E uma coisa muito chata dessa droga é o efeito adverso, porque raciocinem comigo. Se essa droga retarda a absorção de carboidrato, vai ficar lá o carboidrato na luz intestinal por mais tempo. A flora intestinal vai lá e transforma esse carboidrato em metano. Então o indivíduo vira uma bomba biológica, né? Então efeito adverso mais grave, né, mais comum, flatulência, que geralmente é muito chata, muito frequente, faz o cara apanhar às vezes no elevador. Então é meio complicado, tá? A carbose é uma droga muito antissocial. Tá? Então a gente praticamente não usa mais, né? Porque é pouco potente e é mal tolerada. Então, né, hoje em dia, quando a gente quer usar remédio para baixar a glicemia pós-prandial, a gente tem opções melhores. Então já vou mostrar para vocês quais outras opções a gente tem. E contraindicação: se o cara já tem doença intestinal, você não vai dar um remédio que provoca diarreia e flatulência, né? E também doença renal crônica também é contraindicada. Então, na verdade, quando que a gente usa a carbose? Quase nunca, tá? A gente quase não usa mais. Hoje em dia, em geral, quando você quer usar uma droga para baixar a glicemia pós-prandial, a tendência é usar drogas desta classe. Então, a gente tem aqui o grupo dos incretinamiméticos. Para entender como essas drogas funcionam, só vou fazer uma breve introdução sobre que diabos são as tais das incretinas. Incretinas é o nome que deram para alguns hormônios secretados no intestino delgado que colaboram para a gente manter a nossa glicemia em níveis normais no período pós-prandial. Os 2 principais hormônios desse grupo das incretinas são o GLP-1, peptídeo glucagon-like tipo 1, e o GIP, peptídeo insulinotrópico glicose dependente. Tá? Esses são os principais hormônios do grupo das incretinas. Então, eles são secretados no intestino delgado por células neuroendócrinas que ficam lá na parede do intestino delgado em resposta à passagem do bolo alimentar. Então, se termina de comer, a hora que vai chegando o bolo alimentar no intestino, secreta GLP-1 e GIP, que vão cair na circulação. E o que é que eles fazem?
eles vão para o pâncreas, onde eles estimulam a secreção de insulina, inibem a secreção do glucagon, retardam o esvaziamento gástrico e inibem o apetite. Todos efeitos que ajudam a controlar a sua glicemia pós-prandial, tá? Então, o principal hormônio desses dois é o GLP-1, parece que é o mais importante, é mais importante que o GIP. O GLP-1, então, é um hormônio muito interessante, né? Olha que bacana, todos esses efeitos são legais, hein, para ajudar a controlar o diabetes. Então, tentaram usar GLP-1, fazer injeção de GLP-1, que é um hormônio proteico, né? Então não dá para tomar via oral. Tentaram fazer injeção de GLP-1 em diabético tipo 2 para ver se melhorava o controle glicêmico. Funcionou? Funcionou, por 2, 3 minutos. Que é a meia-vida desse hormônio na circulação. Então tem uma meia-vida muito, muito curta. Por quê? Porque ele é rapidamente degradado por essa enzima famosa chamada DPP4. Então ela vai lá e inativa o GLP-1 na hora. Ele não dura 3 minutinhos na circulação. Por isso que usar o GLP-1 endógeno natural não funciona. E aí inventaram duas abordagens diferentes para tentar agir nesse eixo das incretinas. Uma é usar uma droga oral que bloqueia a DPP4. Quando você bloqueia a DPP4, que é a enzima que degrada o GLP-1, isso vai fazer com que o indivíduo degrade menos o seu GLP-1 endógeno e aumenta o nível do GLP-1 dele. Então, potencializa a ação dos hormônios incretínicos. E outra alternativa é usar um análogo de GLP-1. Então, a diferença entre essas duas classes é que a primeira é droga oral, inibidor de DPP4, são as gliptinas, tudo que termina em gliptina, né? É um inibidor de DPP4. E outra alternativa é usar análogo injetável, que na verdade é uma moléculazinha de GLP-1 que trocou um aminoácido aqui, outro ali, outro lá, para que ele não fosse tão rapidamente degradado pela DPP4. Então permite um uso terapêutico, mas ele tem que fazer injeção subcutânea. Então são drogas injetáveis, né? Um hormônio proteico. Então são as duas classes de drogas que a gente tem dentro do grupo dos incretinomiméticos. Então, vamos lá. Inibidor de DPP4, para uso oral, reduzem a hemoglobina A1C em torno de 1 ponto. Então não é tão potente, né? A ação é mais pós-prandial pelo próprio mecanismo de ação do GLP-1, que a gente viu aí, né? Estimula a secreção de insulina e diminuição da secreção de glucagon no pós-prandial. Então, obviamente, reduzem mais glicemia pós-prandial que de jejum. E uma coisa interessante dessa classe é que em ratos tem estudo mostrando que quando dá essa medicação para rato diabético, essas drogas preservam célula beta, inibem a apoptose de célula beta. Então, lembram aquilo que eu falei, que o diabetes tipo 2 é uma doença progressiva, que o indivíduo vai perdendo célula beta inexoravelmente com o passar do tempo? Talvez, se usar um inibidor DPP4, você consiga retardar essa perda de célula beta. No entanto, isso só foi visto em rato. Até hoje não foi comprovado em humanos. Então, interrogação, né? Isso aqui resta ainda ser confirmado. Mas se acontecer mesmo, é uma coisa muito interessante, né? Para reforçar o uso dessa classe de medicação. Então, no Brasil, a gente tem 4 drogas desta classe: cita, vilda, saxa e linagliptina. Está chegando a alo, então vai vir a alogliptina, né? Que vai ser a 5ª. São drogas muito parecidas, tá? É praticamente o mesmo remédio, todas elas são muito parecidas. De efeito adverso, não provocam hipoglicemia, tem um efeito neutro sobre o peso, e aqui muita gente erra a questão de prova, né? Que a GLP-1 diminui o apetite, não diminui o apetite, então esse remédio aqui vai fazer perder peso. Não é verdade, tá? Os inibidores do DPP4 têm um efeito neutro sobre o peso, eles não chegam a alterar o apetite. Eles aumentam um pouquinho, sim, o nível de GLP-1, suficiente para melhorar a glicemia, mas não suficiente para inibir apetite. Então, eles não provocam nada, efeito neutro sobre o peso, não engorda nem emagrece. A grande vantagem dessa classe de droga é essa aqui, ó. São muito bem toleradas, elas têm uma excelente tolerabilidade, não dão efeito adverso praticamente nenhum. O que faz elas serem uma classe de droga interessante, especialmente para o idoso diabético, né? Que geralmente idoso tem mais efeito adverso de tudo. Então, essa aqui é uma droga que costuma ser bem tolerada. Não dá hipoglicemia, né? Não engorda nem emagrece o velhinho, né? Não tem muita interação medicamentosa, então é uma droga segura para uso na terceira idade. Tem relatos de hepatotoxicidade, mas isso foi com uma apresentação antiga da vildagliptina que não se usa mais, que é quando usava 100 miligramas uma vez por dia. Não se usa mais, hoje a vildagliptina é 50 miligramas 2 vezes por dia. Nessa forma ela não aumenta risco de hepatotoxicidade. E tem alguns relatos que vocês vão ver na literatura. Pancreatite aguda, caso de pancreatite aguda em indivíduo que tomava DPP4, caso de pancreatite aguda em indivíduo que tomava análogo de GLP-1. Então tem relatos esparsos, mas na verdade não parece ter nenhuma relação causal.
Tá? Depois saíram estudos maiores, prospectivos, com um número grande de pacientes, e essa relação com pancreatite aguda não foi confirmada. Então, não provoca pancreatite aguda. Tá? É muito improvável. Então, não deve existir essa associação. Contraindicações dos inibidores do DPP4, principalmente transaminase alta. Apesar de ser improvável, né, ser hepatotóxico, mas mesmo assim é melhor evitar essa droga em indivíduos que têm transaminases acima de 2,5, 3 vezes o limite superior normal. Também contraindicados em diabético tipo 1 gestação. Pode usar na doença renal crônica, inclusive dialítica, tá? Que é uma vantagem. Também pode usar em renal, né, insuficiência renal avançada, tranquilo. E outra classe são os análogos de GLP-1. Então, também, né, dentro do grupo dos incretinomiméticos, mas são drogas injetáveis. Tem 3 no Brasil: ezenatide, o liraglutide e a lixezenatide. Elas são um pouco mais potentes que o DPP-4, então a redução de glicada é até 1,5%. Lembrar que inibidor DPP-4 é em torno de 1 ponto, né? Aqui até 1,5, então são um pouco mais potentes. E elas atingem um nível de GLP-1 um pouco mais alto do que a gente consegue com o inibidor DPP-4. Então, também conseguem inibir apetite. Aí sim, estas drogas aqui provocam perda de peso, tá? Principalmente o liraglutide, que parece ser o que mais se associa à perda de peso. Em média, 7 quilos de perda de peso dentro de 5 meses de uso. Então, todas elas causam alguma perda de peso, mas principalmente o liraglutide, que é um efeito interessante dessa classe, né? Que faz ela ser uma opção interessante para o diabético tipo 2 obeso, em que o seu objetivo principal, muitas vezes, é ajudar ele também a controlar a glicemia e perder peso, né? Então, uma opção de drogas interessante. O único problema é o custo, que também essa é a classe de drogas mais cara. De todas as opções lá de medicamento para diabetes que a gente falou até agora, essa é a que custa mais caro, em torno de R$300 aí por mês. Dificulta um pouquinho o seu uso disseminado, né? Mas é uma opção interessante. Efeito adverso, principalmente no primeiro mês de tratamento, náusea é o mais comum. Às vezes diarreia, cefaleia, pancreatite aguda é improvável, não deve existir associação. Tem um relato aqui e outro ali, mas não parece ter relação causal. Tem alguns relatos de hiperplasia de célula C da tireoide em rato tratado com essas medicações, que talvez poderia aumentar o risco de câncer medular da tireoide em humanos. Mas todos os estudos com essas drogas aí, estudo com um monte de gente durante vários anos, não encontraram um aumento de risco dessa neoplasia, então pouco provável que exista, tá? E contraindicações, doença renal crônica, taxa de filtração glomerular abaixo de 30, de novo, voltamos ao valor do abaixo de 30, né? Gastroparesia diabética, que é uma complicação do diabetes, né? Que o indivíduo tem um retardo importante do esvaziamento gástrico. Então lembrar que uma das ações do GLP-1 é retardo do esvaziamento gástrico. Se o cara já tem o esvaziamento gástrico muito lento por causa da gastroparesia, é melhor evitar essa medicação aqui, que vai piorar os sintomas. E diabetes tipo 1, tem gente aí estudando. Então tem... eles querem vender para todo mundo, né? Esse remédio aí. E a classe de drogas mais recente, que são os inibidores de SGLT2. O que essas drogas fazem? Essa classe aí chegou no Brasil agora ano passado, em 2014, o primeiro representante, e elas agem num lugar diferente, que nenhuma droga estava agindo até agora, que é no rim. O rim também participa do metabolismo da glicose, né? Então, o que acontece? Numa pessoa normal, você tem lá o glomérulo que filtra, né, o plasma, produz o ultrafiltrado, que tem um monte de coisa, glicose, sódio, potássio, um monte de coisa nesse ultrafiltrado. Mas, em pessoas normais, essa glicose que é filtrada no glomérulo não chega na urina. Por quê? Porque toda a glicose acaba sendo reabsorvida no túbulo proximal por um cotransportador chamado cotransportador sódio-glicose tipo 2, presente no túbulo proximal renal. Então, esse cotransportador reabsorve toda a glicose filtrada e não deixa aparecer glicose na urina. Vocês aí, se fizerem um exame de urina hoje, vocês vão ver, não vai ter glicose lá. Não tem. Porque esse transportador reabsorve tudo. O que essa classe de drogas faz é exatamente bloquear esse cotransportador. Então, o indivíduo começa a perder açúcar na urina. Tá? Esse é o mecanismo de ação dessa classe de drogas. Eles promovem glicosúria. Em torno de 20 a 70 gramas de glicose são perdidos na urina todos os dias pelos indivíduos que tomam essa medicação. Tá? Mesmo com um nível de glicemia que não seja tão alto. Lógico, quanto mais alta a glicemia do paciente, mais alta vai ser a perda de glicose na urina. Por isso que tem essa variação de 20 a 70. Se o indivíduo tiver com 300 de glicemia, perde 70. Se tiver com 120, 150, ele perde 20, 30.
Então, depende, né? O quanto ele perde de glicose depende um pouco da glicemia. Então, perdendo glicose na urina, você abre a torneirinha, né? E isso ajuda a reduzir a glicemia do paciente. Então, reduz principalmente a glicemia de jejum. Tem 2 drogas já aqui no Brasil, daqui a pouquinho entra a terceira no mercado também. Então, a dapagliflozina e a empagliflozina. Eficácia, reduzem A1C em torno de 1 ponto, mais na glicemia de jejum. E uma coisa interessante é que ajuda a emagrecer também, né? Porque você começa a perder 70 gramas de glicose na urina. Lembrar que 1 grama de glicose são 4 calorias. Então, 70 vezes 4 são 280 calorias perdidas no xixi todos os dias. Né? Então, ajuda a perder peso. Além disso, ajuda a diminuir pressão pelo seu efeito natriurético, né? Diurético, e talvez por outros mecanismos que não são bem conhecidos, né? Quando o indivíduo começa o inibidor de SGLT2, ele tem uma reduçãozinha de 3 a 5 milímetros na sua pressão sistólica. Então, eventualmente, aquele diabético tipo 2, obeso, hipertenso, mal controlado, essa pode ser uma opção de droga interessante, né? Que ajuda a reduzir peso e reduzir PA. Então, tem outros benefícios além do controle glicêmico. Não provoca hipoglicemia, né? Que é outra vantagem dessa classe. De efeito adverso, o que pode acontecer? Bom, o que vai acontecer se eu perder açúcar na urina? Então, um medo que existia muito grande era aumentar muito o risco de infecção urinária. No entanto, o risco de infecção urinária em paciente tratado com essa droga é igual com placebo. Então, não aumenta o risco de infecção urinária, aparentemente. O que aumenta de verdade é candidíase genital, que aí sim, principalmente em mulheres. Aumenta 3 a 5 vezes o risco de infecção fúngica genital em mulheres. Tanto que na bula, se vocês tiverem a curiosidade de pegar uma caixinha do remédio e olhar a bula, tem uns desenhinhos muito didáticos ensinando a mulher diabética como ela deve fazer a higiene genital. Muito, muito interessante. Tá? Curiosidade, tá bom? Além disso, como tem um efeitinho diurético, pode eventualmente dar uma pioradinha na taxa de filtração glomerular, às vezes dá um distúrbiozinho eletrolítico, especialmente se o indivíduo já tem uma insuficiência renal, né, importante. Então, mas é incomum, tá? Um ou outro. E nos Estados Unidos, essa classe ainda não foi aprovada, principalmente a dapagliflozina não foi aprovada porque existe uma preocupação do FDA com alguns estudos que mostraram associação com câncer de bexiga e câncer de mama. Então, nos Estados Unidos, eles estão meio que segurando a dapagliflozina, mas nos Estados Unidos já tem outros 2, que são a empagliflozina e a ganagliflozina. Então, mas é um risco teórico. A Anvisa, aqui no Brasil, achou que não devia ter associação, que não era importante, liberou a droga. Tá? E um último efeito adverso que vale a pena comentar é cetoacidose euglicêmica. Agora, não, faz poucos meses, o FDA lançou um aviso para todos os endocrinologistas dos Estados Unidos e do mundo, né, consequentemente, falando de alguns casos de pacientes diabéticos tipo 1 e tipo 2, tratados com inibidor de SGLT2, que desenvolveram cetoacidose diabética em uso dessa medicação e cetoacidose diabética com uma glicemia praticamente normal, que é uma coisa interessante, né? Então, estudaram essa droga em tipo 1, né? Porque é uma droga que não depende da ação de insulina. O que faz é abrir a torneirinha do rim para perder glicose. Isso no tipo 1 funciona também, né? Se ele tiver função renal boa. Então, fizeram alguns estudos com essa droga em tipo 1. Funciona, reduz glicemia, diminui a necessidade de insulina, inclusive, em alguns pacientes. Mas o que acontece? Os pacientes podem perder tanta glicose na urina que às vezes eles evoluem para cetoacidose com uma glicemia que não altera tanto. Então vai parar no pronto-socorro com uma glicemia de 150, né? E em cetoacidose diabética franca. Então, ficar atento que pode ocorrer, né? Cetoacidose diabética com glicemia não tão alta, que é uma coisa interessante dessa classe. Então, tomar cuidado. Talvez vai demorar ainda para ser aprovado por tipo 1, né? Por causa disso. Contraindicação, doença renal crônica. Então, de novo, taxa de filtração glomerular menor que 30. Esquece. Não vai usar essa droga, não porque ela provoca algum efeito colateral, mas porque ela não funciona. Né? Uma taxa de filtração baixa, você não filtra. Então, você vai perder muito pouca glicose e não vai melhorar a glicemia do paciente. Contraindicado, então, em estágio 4 ou 5 de doença renal crônica. Ok, gente? Fiz uma tabelinha aqui para ajudar vocês. Olha como eu sou camarada, hein? Fiz uma tabelinha para ajudar vocês, resumindo características das drogas que a gente comentou até agora. Então, eu classifiquei da seguinte maneira: drogas que agem mais na glicemia de jejum e drogas que agem mais na glicemia pós-prandial, aqui nas colunas. E aqui nas linhas eu dividi por potência. Então, as drogas mais potentes, que reduzem até 2 pontos de glicada,
as drogas que eu chamei aqui de potência média, que reduzem em torno de 1 até 1,5 de glicada, e as drogas de potência baixa, que geralmente reduzem menos de 1 ponto de hemoglobina glicada. Então, as drogas aqui a gente pode classificar da seguinte maneira. Quais são as mais potentes? Metformina e sulfonilureia. As duas agem mais em glicemia de jejum, certo? Nas drogas de potência média, aí fica a maioria das drogas. Então, a pioglitazona, que é até 1,4 de redução de glicada, ação maior na glicemia de jejum. Inibidor de SGLT2, que é em torno de 1 ponto de redução de glicada, também age mais em glicemia de jejum. Aqui desse lado, as que agem mais no pós-prandial, a gente tem os incretinomiméticos, né? Tanto o inibidor de DPP4, redução de 1 ponto de glicada, como o análogo de GLP-1, redução de até 1,5 ponto de A1C, e a repaglinida, que a repaglinida, então, é uma das glinidas, né, a mais potente, que reduz até 1,5 ponto também de glicada. E das drogas de potência baixa, são essas duas, que as duas têm ação pós-prandial. A acarbose, que é a mais fraquinha de todas, e a nataglinida também, que é menos potente que a repaglinida. Então, na verdade, é por isso que a gente quase não usa mais a acarbose e nataglinida, né? Porque quando a gente quer usar algum remédio para baixar a glicemia pós-prandial, em geral, a gente fica com inibidor de DPP4, ou análogo de GLP-1, ou repaglinida, que são melhores. Então, essas duas aqui quase não se usa mais, ok? Beleza? Então, um resuminho aí para vocês colarem no caderninho aí. Tá bom. Que monte de remédio, hein? Caramba! E agora, quando eu estiver diante de um paciente com diabetes, qual que eu vou prescrever para o meu pacientinho? Aí virou, essa que é a pergunta, né? Tá, de todos esses remédios, qual que eu vou usar para o meu paciente? Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela propõe aqui um algoritmo para te ajudar a responder essa pergunta. Uma coisa que tem que ser levada em consideração é potência de droga. Por quê? Porque, obviamente, para o paciente que está com glicemia mais alta, você vai preferir intervenções mais potentes, né, que sejam capazes de colocar esse indivíduo dentro da meta. Já para um paciente que está com a glicemia alta, mas não está tão alta, você pode ficar com drogas que não sejam tão potentes e que sejam mais seguras, mais práticas, não deem hipoglicemia, né? Então, isso ajuda a gente a escolher tratamento. Então, por exemplo, essa tabelinha mostra a eficácia das diferentes abordagens terapêuticas que a gente tem para o tipo 2. Mudança de estilo de vida, dieta, exercício, perder peso, isso reduz de 1 a 2 pontos, mais para 1 que para 2, tá? É o que a gente consegue reduzir de glicada. Metformina e sulfonilureia são as duas drogas orais mais potentes, até 2 pontos de redução de glicada. As outras drogas orais, a gente viu lá que é 1 ponto, 1,5 ponto, 0,8, fica tudo por essa faixa aí, né, de redução de glicada. Quando se associa duas drogas orais diferentes, você não simplesmente soma a potência. Na verdade, não. É um pouco menos que a soma. Então, por exemplo, eu usar metformina mais sulfonilureia, não vai dar 4 pontos de redução de glicada. Vai reduzir 3, 3,5, tá? Então, um pouco menos que a soma. Quando você junta a insulina basal com alguma droga oral, ou 2 ou 3 drogas orais, você consegue baixar até 3,5 pontos de glicada. Portanto, se precisar baixar mais do que isso, você vai precisar de um esquema de insulina intensificado. Então é assim que a gente raciocina. Ah, preciso baixar só 1 ponto. Pode usar qualquer coisa. 1 ponto, qualquer coisa consegue baixar, né? Agora, se precisar 2, 3 pontos, aí você vai preferir drogas mais potentes. Precisar baixar mais que 3 pontos, a insulina. Então, basicamente, é isso que o algoritmo da Sociedade Brasileira recomenda para a gente. Diagnosticou um paciente com diabetes tipo 2, e aqui, ó, essa classificação é para paciente que acabou de descobrir diabetes, a apresentação inicial. Fez o diagnóstico de diabetes, a gente joga ele nessa classificação para saber se é manifestação leve, moderada ou grave. Para cada um deles é um tratamento inicial diferente. A letrinha está pequenininha aqui, está difícil de ver, então eu fiz uns slides aqui com letra maior para a gente ler com mais facilidade. O que é manifestação leve? É o indivíduo diabético que tem uma hemoglobina glicada menor que 7,5 e uma glicemia menor que 200, sem sintoma, assintomático, sem doença aguda, sem critério de gravidade. Não, um diabetes leve, paciente tranquilinho, precisa baixar pouco a glicada. Então aqui, qual que é o tratamento inicial de escolha? Mudança de estilo de vida, que faz parte para todo mundo, e a velha e boa metformina, que continua sendo a primeira opção de droga na grande maioria dos casos, desde que o paciente não tenha contraindicação. Então aqui está muito bem tratado dessa maneira, certo? Tratamento inicial de escolha. Se o paciente já tem uma glicemia piorzinha, então, que a gente chama de manifestação moderada, uma glicada entre 7,5 a 9, glicemia de 200 a 300, mas é um paciente que está clinicamente bem.
ele não tem nada que coloque ele no quadro de manifestação severa, que a gente vai ver já já o que caracteriza a manifestação severa. Então, esse indivíduo, glicemia um pouco mais alta, mas clinicamente bem, provavelmente só a metformina é pouco. Então, o algoritmo já recomenda começar tratamento com mudança de estilo de vida, mais a velha e boa metformina e mais uma segunda droga. Então, já começamos com 2 remédios diferentes, ok? E se o paciente tem manifestação severa, quer dizer, diabetes brabo mesmo, diabetes mal controlado, com glicemia muito alta, que a gente considera glicemia mais que 300, glicada mais que 9, 10, né? Caracteriza severa, ou perda de peso importante. Lembram aquela história que insulina é o nosso principal hormônio anabólico? Então, perda de peso importante, gente, junto com glicemia alta, significa só uma coisa, catabolismo, deficiência avançada de insulina. E esse indivíduo aqui já perdeu provavelmente mais de 90% das células beta que ele tinha. Então, isso aqui tem que ser valorizado, caracteriza a manifestação severa. Ou se tiver sintomas graves, que são os polis, poliúria, polidipsia, polifagia, ou muito cansaço, turvação visual, né, sintomas importantes de diabetes compensado. Então, se o indivíduo tem isso aqui, ele é considerado manifestação severa. Tratamento inicial de escolha para ele, que a gente está vendo aqui que ele tem uma deficiência severa de insulina. Insulina. É a primeira opção de tratamento para esse rapazinho aí, tá? Então, desde o início do tratamento, isso aqui é tratamento inicial, tá, gente? Então, põe insulina e, lógico, junto com a insulina, mudança de estilo de vida e sempre que possível, que não tiver contraindicação, a velha e boa metformina. Certo? Esse é o tratamento inicial de escolha para quem abre diabetes tipo 2 com manifestações severas. Em resumo, primeira droga em geral é metformina, a não ser que o indivíduo seja manifestação severa, que daí é insulina, tá? Segunda droga aí complica. Então, na manifestação moderada. Essa que é a situação ótima para fazer questão de prova, né? Então, que droga você vai escolher como segunda droga, junto com a metformina, para um indivíduo que tem manifestação moderada? Você pode escolher qualquer uma dessas. Ou inibidor de DPP4, ou análogo de GLP-1, ou glitazona, ou inibidor de SGLT2, ou sulfonilureia, ou até mesmo insulina. Se o cara está muito mal controlado, tipo, é moderado, mas está mais para 300 que para 200 de glicemia, né? Insulina também é uma boa opção. Mas aí, então, qual que eu vou escolher? Depende do paciente. Então, você tem que levar em conta a característica do paciente e o que você quer com o tratamento. Vamos dizer que o seu objetivo seja baixar muito a hemoglobina glicada, porque ele está com 299 de glicemia, está muito ruim, eu quero droga potente para eu ter certeza que vou colocar ele na meta. As mais potentes, sulfonilureia e insulina. Então, vão ser as drogas de escolha nessa situação. Agora, se for um paciente mais idoso, que você fica com medo de hipoglicemia, não quero que ele tenha hipoglicemia, perigoso. O paciente tem uma doença renal crônica, então dá medo de hipoglicemia, né? Então você pode escolher outras drogas que não dão hipo. Qualquer uma dessas aqui, nenhuma dessas dá hipoglicemia, né? Mas qual delas então? Tá, vamos um pouco mais adiante. Se for um velhinho, velhinho que tem muito efeito adverso, já está com um monte de medicação, eu quero evitar a interação medicamentosa, inibidor de DPP4 é uma ótima opção para o idoso, né? Junto com a metformina. Vamos dizer que é um paciente obeso e sua preocupação maior é ajudar ele a emagrecer, para melhorar a apneia do sono, melhorar a hipertensão, melhorar a osteoartrose, etc. Então, análogo de GLP-1, né? É o que mais provoca perda de peso. Talvez seja a melhor opção nesse caso. Ou mesmo o SGLT2, que também emagrece um pouco, né? Se for uma pessoa com muita resistência insulínica, eu quero agir em resistência insulínica, usa outro sensibilizador junto com a insulina, a glitazona, de preferência homem, né? Glitazona a gente não gosta muito de usar em mulher por aquela questão de risco de fratura, mas no homem é uma opção interessante. Ou mesmo inibidor de SGLT2, né? Que tem a vantagem de melhorar a PA, ajudar a emagrecer um pouquinho. Então depende do paciente. A resposta, na verdade, não existe uma única resposta correta, né? Depende da característica do paciente, quanto está a glicemia, quanto você precisa baixar a glicose dele, se você tem muito medo de hipoglicemia ou não, se quer que ela emagreça. Então, tudo isso tem que levar em conta na hora de escolher o remédio. E, inclusive, não menos importante, o custo, né? Se for um paciente que não tem poder aquisitivo nenhum para comprar remédio, né, que infelizmente é uma situação comum no nosso país, o indivíduo não consegue comprar remédio nenhum, ele depende do remédio do posto.
Está feita a sua escolha, né? É metformina e glibenclamida, acabou. Ou insulina, que insulina também tem no posto de saúde, né? Então, o custo também tem que ser levado em consideração. Então, depende muito do paciente. Então, esse quadro aqui é um quadro muito legal, que é do Guideline de Tratamento de Diabetes, agora de 2015, que é um guideline conjunto da Associação Americana e da Associação Europeia de Estudo de Diabetes. Então, eles falam basicamente isso que eu acabei de falar. Primeira etapa, sempre mudança de estilo de vida, que está aqui embaixo, que é a base, né, do tratamento. Depois, a primeira opção é metformina, na imensa maioria dos casos, desde que não contraindicada. E como segunda droga, você vai escolher ou sulfonilureia, ou pioglitazona, ou inibidor de DPP-4, ou SGLT2, ou agonista de GLP-1, ou mesmo a insulina. Então, tem que levar em conta a vantagem e desvantagem de cada uma. Sulfonilureia e insulina são as que têm menor custo. Então, talvez sejam, e também são as mais potentes. Então, talvez sejam as situações que a gente vai usar esses remédios. Mas aí, tomar cuidado com ganho de peso e hipoglicemia que podem acontecer. Glitazona não dá hipoglicemia, mas engorda, pode dar fratura, pode descompensar a insuficiência cardíaca. Inibidor de DPP-4, né, tem a melhor tolerabilidade dessa classe de droga, é o que dá menos efeito adverso, então tem a maior vantagem dessa classe. O SGLT2, em alguns casos, principalmente quando você quer também ajudar a controlar a PA, né? O GLP-1, talvez nos casos em que o seu objetivo principal seja emagrecer, né, perder peso, aí o análogo de GLP-1 é a melhor opção. Então depende do caso, depende do paciente, do poder aquisitivo, do risco de efeito adverso, tudo isso tem que levar em conta na hora de escolher o remédio. E quando duas drogas não conseguem colocar o indivíduo dentro da meta de tratamento, aí a gente passa para um terceiro remédio. O que pode usar como terceiro remédio? Qualquer um também. Mas, na verdade, né, o que vai funcionar, que tem maior chance de colocar o paciente dentro da meta como terceira droga, é a insulina. Então, isso é uma indicação clássica, inclusive, para a insulina no diabetes tipo 2. O indivíduo que não consegue bom controle com duas drogas orais. Não conseguiu com duas drogas orais, a melhor opção de terceira droga é a insulina. Tá? Dá para usar outra droga? Dá. Mas talvez não tenha tanta eficácia, né? O que vai ter mais chance de resolver mesmo o problema do paciente, colocar ele num bom controle, é a insulina. Ok? E era isso que eu tinha para falar nesta segunda parte da aula. Maravilha, gente? Tem algumas questões aí para a gente ver o que costumam cobrar em prova de residência sobre esse monte de informação que a gente acabou de ver. Então vamos lá, venham comigo. Questão do Rio de Janeiro, agora de 2015. A classe de droga para tratamento do diabetes, que tem a vantagem adicional de perda de peso, tá fácil, né? Agonista de GLP-1, né? Essa última aqui. Sulfonilureia e tiazolidinediona, que é a pioglitazona, as duas engordam, e a carbose tem efeito neutro no peso. Então a única que emagrece é a letra D. Questão de 2015, lá de Londrina. Em relação aos medicamentos disponíveis no Brasil para tratamento do diabetes tipo 2, atribua verdadeiro ou falso? Vamos lá. A metformina é contraindicada em pacientes submetidos a exames de imagem com contraste. Verdadeiro, né? É uma das contraindicações. Tem que suspender 48 horas antes de qualquer exame com contraste endovenoso. Vocês lembram que diabético tem um risco maior de fazer nefropatia por contraste, né? E aí, insuficiência renal aguda, acumula metformina, então tem aquele risco potencial de fazer acidose lática. Por isso, qualquer exame contrastado, suspenda a metformina 48 horas antes do exame. E quando que volta? Volta depois do exame, quando o paciente tiver com diurese normal, creatinina normal. Aí você volta a metformina, ok? Vamos ver a segunda afirmativa. Entre as sulfonilureias, a gliclazida apresenta o melhor perfil de segurança cardiovascular. Verdade também, tá? A gliclazida, as sulfonilureias, existe uma preocupação de que principalmente a glibenclamida, ela pode aumentar o risco de mortalidade cardiovascular em paciente diabético que sofre um evento isquêmico, um infarto agudo, por exemplo. Então, tem um estudo mostrando que se o paciente diabético infarta em uso de glibenclamida, ele tem um risco 2 a 3 vezes maior de morrer do que se ele estivesse usando gliclazida, glimepirida, qualquer outra sulfonilureia. Parece, né, os estudos indicam que a droga das sulfonilureias, a que tem maior perfil de segurança, né, melhor perfil de segurança cardiovascular, é a gliclazida. Então, para o diabético coronariopata, se for usar sulfonilureia, please, gliclazida.
ok? O coração agradece. Então essa é verdadeira também. Vamos ver a terceira. O uso de acarbose associa-se à perda de peso e redução da pressão arterial sistólica. Errado, né? A droga que faz isso é a dapagliflozina ou empagliflozina, são os inibidores da SGLT2. Falsa. Quarta alternativa, falar dapagliflozina associa-se a alto potencial de redução da A1C, de 1 a 2 pontos. Que está errado também, né? Ela reduz em torno de 0,5 a 1 ponto de A1C. Então, essa aqui também está falsa. E, finalmente, a liraglutida é um incretino mimético para uso injetável subcutâneo. O que vocês acham? Verdadeiro, né? Que é um análogo de GLP-1. São os 3 análogos de GLP-1 disponíveis no Brasil: a liraglutida, o ezenatida e a lixisenatida. Tá? São drogas injetáveis, né? Que agem nesse eixo das incretinas. Então, são do grupo dos incretinomiméticos. Então, essa última aqui também é verdadeira. Muito bem, questãozinha interessante. Essa questão aqui também é de 2015. Que mecanismo fisiológico de ação está correlacionado com a respectiva classe de antidiabético oral? Ó, você tem que saber o mecanismo de ação do negócio. Ó. Olha lá. Letra A, diminuição da resistência insulínica periférica, inibidor de DPP-4. Não, né? Vocês lembram que as drogas que melhoram sensibilidade à insulina são 2, metformina e pioglitazona, que são os sensibilizadores. Então, DPP-4 não é. Já sabemos que não é letra A. Letra B, diminuição da produção hepática de glicose. Biguanida. É sacanagem, né? Escrever biguanida. Biguanida, para quem não sabe, é a metformina. E o efeito, o mecanismo de ação dela é exatamente esse. Diminuição da produção hepática de glicose via, né, aumento sensibilidade hepática à insulina. Então, essa aqui é a resposta correta, letra B. Ok? As outras estão erradas também. Por exemplo, meglitinida, que é a glinida, né? Diminuição da produção de glucagon, não tem nada a ver. Ela estimula a secreção de insulina pós-prandial. E letra D, diminuição da reabsorção renal de glicose, análogo de LP1. Quem faz isso é o inibidor de SGLT2, né? Então, também está errado. Então, a única correta é mesmo a alternativa B de bola. Beleza? Então, é isto, gente. Só um exemplo aí de questões que caem em provas de residência. Agradecemos a atenção de todos. Quem tiver dúvidas, por favor, manda para a gente aí na área restrita do aluno. A gente responde assim que possível. E agora vamos dar um intervalinho de 10 minutos e voltar para a nossa última aula de hoje, né? Vamos falar um pouco mais de diabetes. Coragem. Até daqui a 10 minutos.